Bora começar, gente? Ó, Boa noite. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Muito feliz por vocês estarem participando, viu, desse momento. Será um momento que eu acredito de muita troca, muita experiência boa, positiva e muita troca boa mesmo, né? Para que a gente passe um tempo aqui precioso, né? Que não seja um tá. tempo em vão, mas que seja precioso. E hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o autismo, sobre as mamães atípicas, né? Estamos no abril azul, que remete ao autismo. E o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E que ele tem algumas características, como a dificuldade na interação social, na fala, no comportamento, ele vai de leve a grave. E por isso é dito como um espectro, né, TEA, o transtorno do espectro autista, porque ele se apresenta em cada indivíduo de maneiras diferentes, ele não tem um padrão. E por isso muito difícil também o diagnóstico. E hoje a gente está aqui com a Wilma Ribeiro, essa maravilhosa gente. Eu sou fã da Wilma, porque ela é uma mamãe ativa. Também. Eu sou muito fã dela. É uma mamãe atípica, porreta, meninas e meninos. Vocês vão conhecer a Wilma. Ela tem dois filhos lindos, maravilhosos. O Miguel, de 13 e 5, o qual Cinco. foi diagnosticado com o TEA, o Benjamin. E nós vamos bater um papo aqui com ela. Eu acredito que vocês vão sair daqui também, como eu já sou, apaixonado por ela. A Ilma estuda muito, ela não para de estudar, essa mulher, gente. Tudo para entender melhor as condições do filho e o que ela faz, o que ela pode melhorar. Vocês vão sair igual eu no final, vocês me contam. Vocês também não vão ficar apaixonada por ela. Wilma. E a Wilma também, gente, ela é, entre outras inúmeras profissões, né, que ela vai contar pra gente, ela é técnica judiciária Eu sou técnico no judiciário. Tribunal. Isso, no Tribunal de Justiça lá de Sergipe. Olha como que ela tá longe. E essa maravilha, essa facilidade de online, de live é maravilha, né? Como que une as pessoas, como que vai se conectando. Wilma, conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece, te conhecer também e se apaixonar, assim como eu sou apaixonado por você. Bem, eu me chamo Wilma, né? Wilma Ribeiro, sobrenome. Sou mãe atípica, né? Sou mãe de um menininho de 5 anos que é autista, Benjamin, certo? O Benjamin teve o diagnóstico com 1 ano e 8 meses. Começou as terapias com 2 anos, certo? As pessoas sempre me perguntam, como foi que você percebeu que seu filho era autista? E eu respondo, na hora que eu coloquei ele no peito para mamar, na maternidade, eu já percebi que tinha alteração. Porque geralmente os bebês, quando vão mamar, olham para as mães. E apesar dele ter sido prematuro, né, ele abria os olhinhos, entendeu? Só que ele não olhava para mim, ele olhava para o lado. Eu já achei isso, assim, sabe, para mim tinha alguma coisa errada. E aí eu pedi para a pediatra que acompanhou o parto, vim até o quarto, ela veio, eu conversei com ela, né? Isso que eu tinha percebido, uma alteração no olhar dele, que isso eu achava que era neurológico. Aí ela ficou assim, não, mãe, não precisa se preocupar não, vai acompanhando ele direitinho, né? E eu vou passar uma vitamina D. E eu saí da maternidade, comprei a vitamina D, ela disse, dê até os 2 anos de idade. E eu dava as gotinhas na boquinha dele, até os 2 anos de idade. Mas mesmo assim, eu percebia déficits no desenvolvimento do meu filho, entendeu? Ele não tinha um desenvolvimento. Aí as pessoas dizem, você está comparando o seu filho. Não, mas ele não tinha o desenvolvimento das escalas de desenvolvimento, entendeu? E eu já tinha tido um filho antes, eu sabia como era. Ele demorou para sentar, ele demorou para andar, ele demorou um monte de coisa, até para equilibrar o pescocinho, certo? No, assim, a cabecinha demorou pra caramba. Foi lá para uns 8 meses que ele demorou a fazer isso. E sentar direitinho. Foi no 8º mês. Enquanto que o meu filho, o primeiro, já tinha feito isso com 4 meses.
entendeu? 4, 5 meses. Já sentava com 4, 5 meses, né? Já tinha a sustentaçãozinha do pescoço. E aí, mãe, você sabe que é mãe, né? Começa a imaginar mil coisas. Só que eu percebia que, apesar do atraso, ele conseguia, porque a gente ficava forçando, né? Ele ficar sentadinho, aquela coisa toda. E aí, o que foi que aconteceu? Foi se passando o tempo e eu cada vez mais desconfiada. E aí, quando ele estava com um aninho e meio, mais ou menos, foi que ele andou, né? Um pouco mais de um ano e meio ele andou. Mas eu percebia os atrasos, percebia características, brincava de uma forma que não era como outras crianças brincam, né? Ele enfileirava os brinquedos, ele classificava os brinquedos por cores, juntava os grupos de cores, ficava enfileirando, e tudo que ele pegava, ele enfileirava. Se ele pegasse as almofadas, né? Ele organizava tudinho, andava na pontinha dos pés. É incrível isso, quando eu lembro. Andava na pontinha dos pés, fazia muito flap com a mãozinha, né? Tinha várias características. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei mesmo a dizer assim, não, eu não estou mais errada, porque todo mundo diz, isso é coisa da sua cabeça, o menino é normal, você está comparando ele com outras crianças, não pode. E aí, o que foi que eu fiz? Quando ele só falava 4 palavrinhas, mamãe, papá, vovó e teté, que eram as 4 pessoas que giravam em torno dele. Era eu, o pai, o irmão, teté e vovó. Só falava essas 4 palavrinhas com 1 ano e 8 meses. E aí, as palavrinhas sumiram. Não tinha mais mamãe, não tinha mais papai. Ele começou a ficar aéreo, ausente. Olhava pra gente assim, sabe aquela coisa assim que mudou? Já tinha o déficit, mas parece que houve um atraso das coisas que ele já tinha aprendido, houve uma regressão, certo? E aí eu já não reconhecia mais meu filho. Ele meio que regrediu o desenvolvimento, ele perdeu algumas habilidades. E eu peguei, marquei para neurologista, né? Levei ele até a neuro, ela examinou ele durante 2 horas, fez perguntas, fez anamnese, tudo, me perguntou. E eu já fui munida de um monte de vídeo que eu já tinha feito. Mostrei para ela tudo, tinha movimentos repetitivos que ele fazia, ficava circulando, pegava objetos e ficava circulando direto no movimento circular, né? Ficava na frente do ventilador o tempo todo, olhando a hélice do ventilador, botava o velocípede de cabeça para baixo, ficava girando a rodinha, pegava os carrinhos, ficava nas rodinhas, certo? Eu disse, doutora, se isso não for autismo, eu não sei o que é, a senhora vai ter que me dizer. Aí foi que ela na hora, ela disse, olha, ele é autista, agora eu vou encaminhar, que ela observou, ela chamava ele não atendia pelo nome, né? E uma criança com 3 meses, se você for chamando ela pelo nome durante esses 3 meses antes, ela atende pelo nome. Quando você fala com ela, ela olha para você. E ele não tinha nada disso. E as poucas habilidades que tinha, perdeu, entendeu? Era como se eu tivesse meu filho numa folha em branco para recomeçar. E Aí, é um momento bem difícil, né, Wilma? A gente precisa realmente tomar essas precauções. É que você também já tinha um filho antes, então foi mais fácil identificar algumas coisas, algumas situações, né? Que geralmente quem não tem um filho antes, que as experiências com certeza são diferentes para todos os filhos. Nenhum filho vem na caixinha tudo certinho, né? Mas tendo já uma experiência antes, você já ficou mais atenta também, né? E como foi para você, Wilma, receber esse diagnóstico de TEA? Eu acredito que, como você já disse aí, que foi uma folha em branco, né? Deve ter sido um foi, susto, apesar de que você também já estava vindo já eu desconfiada, já mas de qualquer maneira é um esperava. susto, né? Eu já esperava o diagnóstico, entendeu? Dá uma tristeza, ao mesmo tempo deu uma alegria, porque eu sabia que eu ia começar a tratar meu filho. Ela super diligente, já me encaminhou para os terapeutas, entendeu? Já mandou para uma psicopedagoga que trabalhava com ela, mandou fazer o relatório, observar ele, eu levei, fez tudo isso. E aí ela deu o diagnóstico de autismo dele. E aí começaram os tratamentos, né? Em 3 meses eu já vi resultado.
Quando eu conversei Ai, que a legal. princípio com terapeutas, eles me disseram, todos foram bem sinceros comigo. Eu perguntei, vocês têm aba no currículo de vocês? Eles disseram, não. A psicóloga tinha feito um curso de introdução à aba, só era a única. Mas ela trabalhava com cognitivo comportamental, que no fundo tem aba. Aba é cognitivo comportamental, né? E aí eu fiz, Uhum. pronto, ele vai ficar com esses terapeutas, né? Enquanto isso, eu fui fazer um curso em aba. Descobri que não existia só aba, existiam outros cursos, full time, PEC, que tem uma base psicanalítica. E a história do Sunrise é muito linda, né? Que é a história daquele filme Sunrise e o Milagre do Amor. Não sei se você já ouviu Uhum. falar. Quando você assiste o filme, você começa a querer fazer o que aqueles pais fizeram, entendeu? Querer cuidar do seu filho. Então, assim, eu fui buscar várias terapias, né? A ABA era a mais recomendada, porque diz que é a recomendada pela Organização Mundial de Saúde. E aí fui trabalhar com ele. Comecei a, a comecei a fazer as terapias com ele, levava para os terapeutas, trazia para casa, sabia o que tinha feito lá, repetia em casa para generalizar, porque não adianta você levar para terapia, chegar em casa e você não fazer nada, entendeu? Aí, É assim, importante isso. repetia, acrescentava, fiz aba naturalista, então, assim, da hora que ele acordava, ele recebia estímulo. Da hora que acordava até a hora de dormir. Não aquela coisa obrigatória de brincar assim, brincar assado, não. Era tudo natural. Vamos pôr o papelzinho no lixo? Eu levava ele, dava ajuda, porque ele não sabia, para ele ir assimilando. Para você ter uma ideia, ele não falava, certo? E aí, eu percebi também, ele não entendia a gente, ele não compreendia a gente. Eu percebi que com o início das terapias e junto comigo, tudo, ele foi desenvolvendo a linguagem não verbal. Ele me compreendia. E é a linguagem que você tem que desenvolver para depois você vir desenvolver a linguagem falada, né? E Sim. aí ele começava a me entender, porque eu fazia com ele, vamos jogar no lixo? Aí eu dizia, pega o papel e joga no lixo. Depois comecei a fazer outras interações com ele, né? Vamos levar o prato até a pia, e a gente levava junto. Quando eu percebi que ele já estava bem esperto, eu já tinha repetido umas 5, 7 vezes, e a professora dizia, repete umas 3 vezes. Eu repetia 5, 7, era bem exagerada. Por último, eu dizia, pega o pratinho e bota na pia, e ele já sabia colocar. Embora não soubesse falar, mas já estava me compreendendo, entendeu? E aí, É, com 3 meses, eu já vi o resultado, entendeu, dele ficar muito mais esperto, certo? Ele teve muito problema com sono, né? Não dormia, acordava com terrores noturnos. E aí foi passada a risperidona. E a primeira medicação que ele tomou, sabe, funcionou. Embora muitas mães reclamem muito da risperidona. Para ele funcionou. Ele começou a focar mais. A aprendizagem começou a ser melhor nas terapias, em casa. E assim, começou a soltar palavras para se comunicar, que antes ele não soltava. Ele pegava a minha mão quando queria alguma coisa. Quando ele não tentava fazer as coisas sozinho, e ele não conseguia, ele queria biscoito. Aí ele pegava a minha mão e apontava para o lugar que ele queria. Ele sabia que eu guardava lá. Aí eu fui aprendendo, né? Com a aba naturalista, que ele queria o biscoito. Aí eu, o quê? Aí força ele querer se comunicar. O que você quer? Aí ele, tote. Na hora eu dava o reforço para ele, que era o biscoito. O próprio biscoito que ele pedia. Ele fazia tote. Eu, é. biscoito. Aí, Isso é muito reforçando, importante. isso. Até que ele foi e aprendeu a falar biscoito, né? Demorou um bom tempo para ele falar biscoito. E para Mas voltar a falar mamãe também, a minha ansiedade. Acho que é por isso que eu engordei tanto. Engordei 20 quilos de ansiedade que eu queria que ele falasse. Eu queria que ele falasse. Aí começou a se comunicar por palavras, pequenas palavras, né? O que ele queria. Tote, depois toto, depois biscoito,
tudo que ele lançava como se fosse uma palavra, eu aceitava. Eu não dizia, não, tá errado. Eu aceitava ele chamar aquilo daquilo e a gente ia moldando com o tempo a palavra, entendeu? E aí foi que foi desenvolvendo a fala, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aos 4 anos começam umas pequenas frases. Quero água, quero isso, quero aquilo. Assim, primeiro, eu que exigia, né? Eu era muito sargentona. Eu dizia, eu quero. Aí ele falava, eu quero. Aí eu dava. Aí foi fazendo pequenas frases, pequenas frases. Eu sei que dos 4 anos e meio até os 5 ele começou a fazer frases longas. E aí eu fiquei encantada, porque eu não esperava. Eu pensei que a fala dele fosse ficar bem deficitária mesmo. E não, ele Mas com começou a criar. mamãe, fazendo todos esses estímulos, tá vendo, pessoal, como que é importante, né, o estímulo. Não somente em crianças atípicas, né, as neurotípicas também, a gente precisa desses estímulos, né, as nossas crianças. E você falando, Ilma, né, que você insistiu bastante, né, ele apontava e você forçava ele falar, isso é que faz uma diferença gigantesca, né? Eu trabalhei um tempo com algumas crianças e entre elas tinham alguns diagnósticos, assim, pré-diagnósticos, né? Porque demora muito para diagnosticar, né? Dependendo da situação, do lugar, enfim. E eu trabalhei um tempo onde, infelizmente, por isso, gente, que eu friso muito, a gente precisa de profissionais qualificados. Não podemos mais, né, estar num um mundo onde a gente é só mais um, porque isso atrapalha a vida de alguém. Isso impede o desenvolvimento de alguém. O desenvolvimento infantil, ele é o mais importante da vida de um ser humano. É ali onde tudo acontece. Então, com essas crianças, também tinham muitas que só apontavam, só fazia som tipo e mostrava com o dedinho. E as pessoas ali naquele lugar já estavam acostumadas àquilo e me disseram, nem se importa, deixa porque é assim mesmo. E eu não deixo, né? Quem me conhece sabe que eu não deixo. Então eu insisto, eu insistia. E muitas vezes, por a gente ser assim um pouco mais decidido naquilo que a gente quer, infelizmente a gente encontra algumas barreiras pelo caminho, que são também mal entendidos, né? Então, assim, a gente quer fazer algo diferente, a gente quer colocar melhorias, o outro não quer, então tem umas barreiras aí, infelizmente, que a gente encontra, principalmente na educação, que quem trabalha aí na educação sabe do que eu estou falando, né? Então, esses estímulos são importantíssimos, é algo assim que não tem como, né? Mesmo com os nossos filhos mesmo atípicos, com os nossos filhos neurotípicos, então só apontar e a gente vai lá, porque na nossa ansiedade, né, as mães trabalham, os pais, todo mundo, aquela correria, aí apontou, já sei o que ele quer, eu vou lá e vou dar. Não, precisa desse estímulo, e principalmente nas crianças atípicas também. E com certeza, né, Wilma, na sua vida teve, assim, uma mudança gigantesca, né? Porque você também trabalha fora, cuida dos filhos, O trabalha em diagnóstico, casa, né? Tem essa correria toda aí e a sua vida deu uma rodada, né? Talvez até mesmo de cabeça para baixo, né? Tanto que você disse que engordou 20 quilos. E isso acontece muito também por conta de receber um diagnóstico, o que a mãe faz? Larga tudo, esquece a vida, esquece até mesmo dela, né? E entra também na questão da autoestima, né? Bem que elas vão se deixando, né? Vão se deixando de lado, esse autocuidado também. Não que eu vou ter que ficar me cuidando o tempo todo, não é isso que eu tô dizendo. É que a gente entra de cabeça em uma coisa, porque a gente quer ver melhorias constantes o tempo todo e quer mesmo ver aquilo funcionar. E muitas vezes a gente se deixa de lado, né? E isso acho que acontece com todas as mães também, pelo menos a maioria, né? E esse diagnóstico mudou muito realmente a sua vida, né? mudou de todas as maneiras. Eu acabei aprendendo mais, né? Porque fui forçada a estudar, né?
por causa dele, né? Isso trouxe um certo benefício para mim, conhecimento, né, que eu posso até usar mais tarde profissionalmente. E assim, eu me lembro que o diagnóstico saiu na pandemia e a gente já estava em casa. Só que depois nós voltamos presencial. E aí o tribunal, né, disse que existia esse benefício de trabalhar em casa para quem é pai de criança especial. E aí eu requeri, né? Eu requeri até com a ajuda da chefe, foi ela que me ajudou, ela tinha que ter autorização dela, né? A princípio não foi para criança especial o teletrabalho, eu pedi o teletrabalho normal, porque ainda não tinham regulamentado, apesar do Conselho Nacional de Justiça já ter lançado, o tribunal não tinha regulamentado ainda, né? Colocado as regrinhas deles, né? Lá internas, do próprio tribunal. E aí, um ano depois, eu pedi com o trabalho especial, né? E aí eu tenho a carga horária reduzida, eu trabalho em casa, posso trabalhar em casa, né? Eu trabalho em casa, trabalhei em casa esses anos todos, desde o diagnóstico, com o intuito de meu foco ser meu filho. Mas, assim, ultimamente, eu tenho ido para o fórum, eu falei com a chefe, né? Disse, olha, eu quero voltar. Eu quero voltar porque eu estou me sentindo ansiosa. Se a ansiedade for só fazer você comer a mais, seria bom. Mas eu já estava num nível de ansiedade que eu estava acelerando o coração. Estava pensando que ia ter um ataque cardíaco do nada, né? E aí eu fiz, não, eu preciso de contato social. Eu perdi, né, minha vida social, assim, deixei para trás, né? E eu me vejo hoje assim para querer recuperar, entendeu? Aquilo que eu perdi. Porque assim, foi um desafio para mim, ele se desenvolveu e está se desenvolvendo muito bem. Ele já não me preocupo assim, como eu me preocupava antes, sabe? Que a minha ansiedade era a fala, eu quero que ele se comunique, eu quero que ele fale. Eu acho que essa é a ansiedade de toda mãe, de toda família que tem um filho autista. É, a Pelo menos eu. comunicação, né? A comunicação Aí quando é importante, né? porque assim, ele tinha crises e eu não sabia por quê. Ele já falando, eu sei o que é dor na barriga. Ele tem dificuldade no intestino, entendeu? E aí é difícil. Às vezes a gente tava num local, ele até agora, com 5 anos, ele tá aprendendo a ir pro banheiro agora para fazer o número 2, entendeu? Porque antes fazia em qualquer lugar, não tinha hora assim, e a avó dizia, coloca uma fralda. Não, porque aí eu vou perder o que eu fiz com o número 1, né? Que ele já conseguia controlar o número 1, mas o número 2 estava incontrolável. É. O cocôzinho fazia em qualquer lugar, fazia dentro do carro. E aí, para ver, é muito trabalhoso. É um trabalho assim, de formiguinha, que você vai construindo aos poucos, né? De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Às vezes falta paciência, sabe? Porque você faz assim, poxa, eu faço toda hora isso, isso. E por que que não surte resultado? Mas a longo prazo você vê o resultado, entendeu? É, Aquele trabalho de formiguinha que você fez com o tempo, vai surtir o é. resultado. É um trabalho, eu falo que é um trabalho até de lesminha, né? Porque a formiguinha é rápida, né? Então, é um trabalho bem lento Mas mesmo, que a paciência, ela é totalmente relevante, né? Eu sei que é muito cansativo, né? E que bom que você voltou, né, para esse convívio social, porque costuma-se mesmo, né? Solta tudo. Não, agora eu vou viver só eu com o meu filho, eu para os meus filhos, e eu vou deixar tudo. E a gente vai entrando numa rotina que a gente se afasta de tudo, e isso não é bom. Não é bom. A gente precisa ter um contato social. Isso é importante, né? A gente não pode se fechar numa bolha. A gente precisa ter uma rede de apoio. Isso é muito importante. Muitas pessoas não têm essa rede de apoio, né? É sozinha mesmo. Muitas pessoas são mães, pais, a profissional é aquela que lidera o lar, é aquela que traz os benefícios para o lar também. Ou seja, é a mãe super-herói, né? Só que é muitas maravilha, a pessoas. Xena, é terrível. Então, essa coisa Terrível. de. É uma força muito grande que a gente faz para ser guerreiro. Então, Emoção.
Mas essa questão de romantizar tudo isso, né? De falar, nossa, essa mulher é uma mulher guerreira, olha, essa mulher é isso. Não, gente, não pode romantizar isso, porque nós, né, as pessoas que passam por isso, não tá numa vida romântica, né? Tá, quem tá de fora olha, olha que guerreira, olha que não sei o quê. Mas a pessoa que passa por isso não quer ouvir isso. Ela quer ouvir, olha, eu tô aqui, você precisa de mim, eu vou te dar uma mão, eu te ajudo. É isso que muitas vezes precisa, né? Uma ajuda, uma rede de apoio, um pai, uma avó, um tio, uma tia, um primo, um amigo, um vizinho, sei lá quem, mas que esteja junto, né? Dando a mão, porque não somos não super-heróis, não aguentamos não tudo, não somos não guerreiras, né? Não existe essa coisa, ai, Zaco, que lindo, que romântico, né? Precisa parar com isso daí e romantizar muita coisa que o outro está sobrecarregado, cansado, está precisando simplesmente que alguém ali ofereça uma ajuda, uma mãozinha. Ou vamos lá, vamos dar uma volta, tomar um sorvete, conversar, tomar um café, um suco, sei lá o quê. Mas para tirar um pouquinho dessa rotina tão trabalhosa, né? Para sair um pouquinho dessa ansiedade, desses anseios, porque com esses diagnósticos, né? Recebe ali também uma carga de medo, de ansiedade, de eu vou dar conta, eu não vou dar conta, como que vai ser, eu vou conseguir, ele vai falar, né? Acredito que tudo isso tenha passado pela sua cabeça, né? E continua, né? E É um, é continua, um, né? é um processo que eu acho que todo pai, toda mãe passa, principalmente a mãe, que muitas vezes a mãe fica sozinha na história, né? E assim, Sim, a gente passa por um processo de luto, certo? Porque você acaba velando um filho de expectativa. Qual a mãe que está ali grávida que não imagina, né? Como seu filho vai ser, como vai ser o futuro dele. A gente tem isso. É o nosso narcisismo, a gente tem que aceitar, né? E eu imaginei para o meu filho o futuro dele, não que ele não vá conseguir, né? As coisas que ele. Hoje eu já penso diferente, né? Ele não é incapaz, ele vai ser capaz e muito capaz. Ele é acompanhado, né? Ele tem as terapias dele. Já está começando a ler a coisa mais linda, viu, Mara? Coisa mais linda. Olha, quando trabalha em sintonia, família, terapeutas, escola. Eu lembro muito da Fátima de Coante, vai tudo bem, porque o filho dela saiu do autismo nível 3 para o nível 1. Hoje ele é economista. Do nível 3, eu estimo. imagine, você tirar uma criança do nível 3 para o nível 1. E aí foi tudo um trabalho, por tudo que eu já ouvi ela falar, foi um trabalho de formiguinha e construção, de família, terapia, escola. Eu prometi para mim, quando a médica me deu o diagnóstico, ela disse: se prepare, que é uma luta, você vai ter que lutar contra a escola, você vai ter que processar escola, vai ter que processar muitas vezes profissional. Não, eu disse: doutora, eu não vou me cansar desse jeito, não vou perder o meu tempo desse jeito. Se for preciso lutar por alguma coisa, eu vou atrás de estudar, certo? Para ajudar meu filho. Ou pagar uma terapia a mais, mas eu não vou entrar com processo contra ninguém, sabe? Porque eu achava que eu já estava tão desgastada emocionalmente que isso iria me desgastar muito mais. Ansiedade, de esperar. Até porque eu trabalho com processos e eu vejo que nem todo processo é positivo. Sai o resultado que os pais queriam, né? Uhum. Aí, assim, é cansativo, você tem um processo de luto, de entristecimento, né? Embora eu já esperasse, e eu fiquei feliz porque ele teve as terapias no tempo certo, certo? Porque até essa idade, essa janelinha dos 2 anos, para neuroplasticidade, ela é ótima para se trabalhar. Vai fazer muita diferença lá na frente, a criança, entendeu? Não sei se você já ouviu falar em Temple Grande. Ah, Ela é autista e ela disse que com 4 anos ela não falava. E a ah, mãe dela começou a insistir. E o médico dizia: sua filha nunca vai falar, sua filha vai morar em hospício. Deu todo um relato de futuro, um prognóstico triste para ela. E ela acreditou na filha, insistiu, e a filha falou. Ela hoje, Tempo Grande, ela é zootecnista. É emocionante a história dela. Se algum dia você puder assistir o filme, você vai amar.
Eu saí contando, eu saí atrás de casos, sabe? De casos, Isso é estudando. muito importante, né? E essa tem entra essa questão dos profissionais, né, que eu falo. Gente, tem profissionais que matam a gente em consultórios, né? Você vai ali, a pessoa. Então, se a gente pegar ali um diagnóstico que alguém te deu, infelizmente, de qualquer jeito, jogado, acabando com a sua esperança, com o seu fio de esperança, e aí? Né? Então, por exemplo, se você recebesse esse diagnóstico e falasse, não, tá, é assim mesmo, vai ser assim, vou deixar para lá, né? Quantos outros, olha esse exemplo que você deu, né, também, que a criança tinha um autismo nível 3 e chegou no 1 e se deixa. Então, o que a gente precisa mesmo é abrir a mente, né? E quando a gente recebe algum diagnóstico assim, realmente a gente entra em um luto, porque quando a gente está grávida, é lógico que a gente sonha todas as coisas lindas. Eu, por exemplo, eu sonhava já até com a esposa do meu filho, bebezinho, olha só. Eu sonhei muito, né, gente? Na minha cabeça, já fiz tudo. Olha, vai crescer, vai ser assim. Imagina, nada é como a gente sonha, como a gente espera. Não é assim que funciona. A gente pode sonhar, a gente sonha bastante. A gente tem uns sonhos assim, né, cheio de luzes maravilhosos. Por quê? Porque a gente quer o bem mesmo para a criança, para o nosso filho e o melhor. Mas não é como a gente quer. Nunca vai ser como a gente quer, né? Então a gente tem que entender isso e quando acontecer, né, esses diagnósticos assim, né, meio complicados, não acreditar naquilo e falar, tá bom, me disseram isso, eu vou ficar por isso mesmo, né? Tem aqui dizendo, Wilma, Jane, Jane Glass, acho que é, se eu estou enxergando direito. E ela disse que ela sente muito culpa, né, Jane? É isso? Porque precisa levar o filho e não consegue, que é longe da cidade, não conseguiu ainda seguir algumas regras necessárias, né? E essa questão da culpa é um problema, né, Wilma? Conheço Jane desde criança. Ela morava em frente à casa dos meus filhos, no interior. Ah, Doutora que Jane bom Glécia. saber. Jane tem um site da Maíra Gaiato, certo? Que lá ela explica como você trabalhar com seu filho. Se você não está podendo levar agora para os terapeutas, mas trabalha em família, na casa da sua mãe, na sua casa, na casa da sua irmã, leva ele para ambientes diferentes, para ele generalizar, entendeu? Porque senão, se você ensina ele a fazer algo com você, ele só vai fazer com você, não vai fazer com mais ninguém. A importância dos terapeutas é isso, ele perceber pessoas diferentes e generalizar o comportamento. Assim, eu sempre dou esse conselho para as mães, né? Que tá esperando terapia ou não tem terapia, levar, certo? Levar não, tô me atrapalhando. Abrir o site da Maíra Gaiato. Tem os cursos também do Fábio Coelho, da Academia do Autismo. Mas lá no YouTube tem um material vasto da Maíra Gaiato, ela ensinando, né, as formas como você aplica a aba para a criança, entendeu? E aí você trabalhar o seu filho. Fazer um curso de aba naturalista é muito bom, de aba. Conhecer outros tratamentos também é muito bom, entendeu? Eu não descartei nenhum, nem psicanálise, porque eu comecei a fazer terapia, né? Eu comecei a fazer psicanálise. E aí, quando eu comecei a estudar psicanálise infantil, eu percebi que eu tinha que simbolizar, né? Comecei a brincar com ele xicrinha, comidinha, fogãozinho, vamos cozinhar, vamos fazer um bolo, né? Tudo isso, segundo Melanie Klein, psicanalista, a criança vai simbolizando, então ela vai, tudo que ela brinca, com tudo que ela brinca ali no presente, ela já está simbolizando o futuro, o que vai acontecer no futuro. Meu filho come com a mãozinha dele, né? Pede bolo, às vezes a gente faz bolo junto, eu quebra o ovo aqui. Absolutamente ninguém capaz. Eu conheço daqui da internet mesmo um menino que ele fez a prova da escola militar e passou em primeiro lugar, filho da Camila Brauna. E assim, Camila ela é terapeuta ocupacional. Ela, sabe, o menino, ele tem autismo, ele tem a deficiência intelectual, mas ele é muito, muito, muito bem trabalhado pela mãe.
sabe? E eu acho lindo. Só confirma tudo que eu vi em casos que falavam, né, sobre o envolvimento da família. E um livro que eu vi aqui na Universidade Federal de Sergipe, na Biblioteca Central, eu ia para lá ver livros sobre a questão infantil, sobre autismo, e comecei a ler sobre psicanálise, de Arminda Berasturi, psicanálise infantil. Ela falando que Freud já falava lá que era importante a interação da família no tratamento da criança e a interação desse tratamento, as observações da família, levar para os terapeutas, entendeu? Esse trabalho, assim, essa simbiose é muito importante e tem que existir. Porque se só joga a criança lá, para a criança fazer a terapia, e depois disso, aí pega a criança, leva, e não sabe o que a criança fez lá, né? Você não pode nem cobrar. Tem que ter esse feedback, tem que conversar com o terapeuta, tem que levar demandas de observações de comportamentos dele, levar para o terapeuta, para os terapeutas trabalhar tudo em conjunto, entendeu? E tem que ter uma continuação, né? Não é só ali, não só com essas crianças, mas com todos, gente. Todas as pessoas que fazem terapia, adultos mesmo, neurotípicos. Então, vai lá na terapia uma vez por semana ou a cada 15 dias. E só conversa ali, não coloca em prática o que foi conversado ali, não resolve, né? Então, ter essa conexão com a criança, né? Você levou seu filho, passou nas terapias, passou ali com os terapeutas, teve o trabalhinho, conversar mesmo o que foi passado para você, fortalecer em casa. Tudo isso. Gente, eu não falei para vocês que essa mulher é top. Ela tem que dar aula. Porque ela sabe tudo a respeito. E o melhor, né? Que o importante não é a gente saber, sim fazer, né? Porque muita gente sabe muita coisa, mas na prática acaba não colocando e não faz. Não, ela aprende, ela faz, ela busca e ela resolve, ela mostra resultado. Eu disse que vocês iam se apaixonar por ela. Eu tive muita dificuldade na questão da alfabetização dele, sabe? Porque, assim, na escola anterior era uma escola maior, então a criança fica muito dispersa, no meio de muito aluno, a professora também não é culpada, não vou culpar, não sou louca de culpar a professora. E aí fui aconselhada pela psicopedagoga dele a retirar ele da escola maior e colocar na escolinha pequenininha. Menina, tem meses, desde janeiro que ele começou a estudar. Ele já está escrevendo pequenas palavras, já está lendo, contando, coisa mais linda do mundo. E mamãe aqui só aguda. É isso que eu falo, né? As pequenas alegrias, né? Porque tem luta, tem muita luta, né, Wilma? Tem muito correr atrás, muita noite de choro, muita tristeza, cansaço, ansiedade, enfim, só uma mãe atípica sabe como é isso. Só essa mãe atípica sabe tudo isso que passou e passa, né? E que ainda tem algo assim, né, meio nebuloso. Como será lá na frente? Isso é algo geral, a gente não sabe do futuro, mas a gente fica ali pensando. Mas Bom, eu vi muito essas resultado. pequenas alegrias, né? Oi? Fale. Eu falo Eu tô... essas pequenas alegrias que são as pequenas conquistas, assim, cada mínima conquista, né, mínima alegria tem que ser realmente muito comemorada, porque isso é muito bem-vindo, né? Isso. Olha, eu lembro que uma vez ele estava dodóizinho, e assim, eu sempre dizia, te amo, te amo, te amo. Incentivava até o irmão a falar com ele. Vamos lá, te amo, te amo, te amo. E aí eu lembro que um dele estava dodói, e eu tinha vindo do hospital com ele, o irmão. Cheguei na farmácia, entrei, comprei os remédios. Quando eu cheguei no carro, ele fez, mamãe, te ama. Bem Ah, assim. Meu Deus, ele me ama. Foi uma alegria dentro do carro que a gente fez. Cada conquista. Isso é maravilhoso, porque assim, eu não me lembro de festejar que Miguel falou, que Miguel fez isso, que Miguel fez aquilo, e Benjamin foi diferente. Cada pequena conquista, cada coisinha minuciosa, pequenininha, era motivo de uma alegria muito grande, entendeu? E isso é muito bom, tem entendeu? que ser Isso é comemorado mesmo. muito bom. Cada conquista. E lá atrás, quando eu chorava, meu Deus, como é que vai ser? Daqui a alguns anos, ele está com 5 anos agora, faz 6 em agosto. Né? E hoje eu vejo a fala dele mas muito desenvolvida, a linguagem dele. A médica até observou isso na última consulta, né? E o raciocínio,
que tudo foi treinado, pra falar a verdade. Eu lembro que ele entrava no banco traseiro da escola, eu fazia, e aí, como é que foi? Ele fazia, é. E eu brincou muito, ele, é. A resposta era só, é, mas eu não desistia, sabe? Aí um dia eu falei um brinquedo que não tinha lá. Eu disse, e aí, pulou muito na piscina de bolinha? Aí ele fez, na minha escola não tem piscina de bolinha. Aí foi, eu vi uma foto, meu jeito, que coisa maravilhosa. Não é bem na hora que a gente faz, né, que a gente vai ter o resultado. A gente vê meio, mas a insistência leva a um futuro bem diferente, né? E se a gente continuar, com certeza, Benjamin, muitas outras crianças que tiverem a ajuda de suas famílias vão ter um futuro bem diferente do que poderia ter se não tivesse assistência, entendeu? Com certeza, isso tem que ser estimulado, não pode desistir, né? Porque se parar, né, todo o avanço que teve, ele retrocede, né, Wilma? É, isso mesmo. Se deixar para lá. Ô, Wilma, e como que é ou foi a participação do Benjamin com outras pessoas? Como ele lida com essa questão é, do social mesmo, né? De interação com a família também, com os amiguinhos na escola, enfim. Como ele está, como ele foi? Bom, como ele foi, foi bem, sabe, bem chocante, principalmente para a mãe dele, né? Quando eu vi assim, meu filho parecendo uma folha em branco, eu disse, eu vou ter que reescrever. Lembrei até de um teórico do behaviorismo, Watson, né? Que ele dizia que a criança era uma folha em branco. Eu fiz, então vamos lá, nessa folha em branco a gente vai ter que reescrever uma história. E a gente começou a reescrever. E eu lembro que, sabe, ele menor, você olhava para ele e identificava. Hoje em dia, muita gente diz, não parece não, mas ele é. É porque eu sou mãe e ele é. E outras mães reconhecem, ela faz, seu filho é autista, né? Eu faço, só outra mãe atípica sabe. Por causa dos comportamentos, né? Tem, Sim. hoje tem uma interação melhor. Ele, bem pequenininho, outras crianças acabam estimulando. E tinha uma menininha que ele gostava muito. Os pais dela trabalham aqui no trailer na praça, e ele amava essa menina. Então, eu gostava muito de botar os dois para interagir, entendeu? Já outras crianças ele não gostava. E assim, se ele estivesse brincando com muitas crianças na praça, que eu levava ele para a praça, teve um momento que ele começou. Mas ele não tinha, até a avó percebeu que eu escondi da avó um bom tempo, né? A mãe do pai. Bem assim, olha, ela uma vez me questionou, mas por que meu neto é diferente? Ele não brinca direito. Ele tá brincando ali, mas tá brincando sozinho e todo mundo numa interação e ele isolado. Eu sempre percebia isso, entendeu? Ah. Ficava girando em torno do poste, procurando a luz e circulando. Aí a própria amiguinha fazia, tia, por que Benjamin age assim? Aí eu dizia, ele é autista. Eu explicava para ela, né? Uhum. E aí foi. Existe a dificuldade, entendeu? Da socialização. Aí eu digo assim, você só consegue identificar o autismo nele quando você vê uma criança típica perto dele. Eu consigo ver claramente o autismo dele. Porque assim, o coleguinha, Benjamin, nós temos uma surpresa para você, ele entrando na escola. Aí ele, fica bem assim. Me dá um bom dia, não responde. Eu tenho que estar sempre incentivando, dá bom dia, bom dia, bom dia. Né? É diferente. Entendeu? Existe uma coisa assim, a menos. Não que ele seja a menos, mas existe um desenvolvimento menos. E assim, eu já. Não que eu. Você se conformou com isso. Não, eu tenho que aceitar que meu filho é autista. Ele nunca vai deixar de ser. Agora, porém, autista, ele pode ser funcional. Né? Hoje ele fala, come com a própria mão, escreve com a mãozinha dele, está aprendendo a ler, está se desenvolvendo. Interage, ele é muito seletivo, não só com a alimentação, hoje está melhor a alimentação dele, está comendo até salada. Mas assim, Que bem. a interação com pessoas, ele é seletivo, não é toda pessoa que ele interage. Tem pessoas que ele ignora mesmo. E eu fico assim, eu acho assim, meu Deus, é uma coisa assim, que eu não sei ele explicar porque ele faz isso. Não é com todo mundo. Mas O a jeitinho. médica E, dele.
Isso é importante, né? Esse respeito também, né? A gente precisa, na verdade, né? Nós temos que respeitar todas as pessoas, né? Tudo, enfim, desde que não esteja, obviamente, estou falando indo para outras, vou respeitar aquele que está me maltratando, não é isso. Mas nessa questão, né? O autista, ele tem o seu jeitinho, né? Ele tem os seus comportamentos, ele tem as suas questões ali. E isso a gente precisa passar para as outras pessoas, divulgar, trabalhar a respeito, para que ele não seja segregado, né? Porque senão vai continuar essa coisa. Hoje a gente fala muito, né, em inclusão, hoje a gente fala muito em estar junto, em mostrar, em trabalhar a questão. Só que a gente esquece muito que a gente fala muito em exclusão, mas será? Fala muito em inclusão, mas será que a gente realmente está incluindo? Então, é algo que precisa pensar. Por isso, desses trabalhos, de divulgar, de mostrar que cada um é de um jeito, cada um tem um jeitinho, e a gente entender tudo isso, respeitar tudo isso e ajudar essa criança, né? Ou porque senão a gente vai, deixa, ele é assim, deixa pra lá. Como eu já ouvi muito isso em escolas, isso é muito triste. Como assim, gente? A gente vai deixar uma criança, ele é assim mesmo, deixa pra lá. Professores falando isso. Por isso eu bato muito em cima, gente. Nós somos agentes de transformação. Enquanto pedagogo, psicólogo, enfim, enquanto pessoas, ninguém nem precisa ter uma formação acadêmica para ser um agente de transformação. Eu, você, cada um que está aqui nessa live, todos nós somos agentes de transformação. E o que nós estamos fazendo para transformar esse mundo? O que nós estamos fazendo para transformar as pessoas, para transformar a nossa própria vida, para transformar o mundo em um lugar melhor, para que a gente viva bem, para que a gente respeite as pessoas, para que a gente se ame, né? Para que a gente olhe o outro com amor, que a gente dê a mão, para que a gente ajude, e não para que a gente chute, para que aquela pessoa acabe caindo mais no abismo, né? O que a gente vê muito é isso. Então, agente de transformação transforma vidas, transforma mundos, transforma por onde passa. E não precisa muito, muitas vezes um simples sorriso, um abraço, um olhar carinhoso, né? É passar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Olha, tô aqui. O que você precisa? Me chama, a gente, né? Não se isolar, isso é importante. Ô, Wilma, e em falar, né, nessa questão de pessoas, né, de ajuda, você tem essa rede de apoio? Você teve ou tem? Como funciona? Algumas pessoas que te ajudam, que levam, que buscam. Ou, oi, Wilma, tô aqui, vamos tomar um chá, alguma coisa, vamos conversar. Você tem essa rede de apoio? No início, não, porque foi início de pandemia, né? Meus pais se isolaram, todo mundo se isolou, né? Tinha o padrinho dele que me ajudava muito, né? Ele faleceu, teve Covid, faleceu. Na época eu contava mais com o padrinho dele. Padrinho. Minhas irmãs ficaram isoladas também com medo da Covid, aquela coisa toda. E sim, era mais eu, Miguel e o padrinho do Benjamin. O pai, a avó. Minha rede de apoio era esse, pensa no início. Hoje em dia, minha mãe já me ajuda, entendeu? Meu pai também ajuda, né? Hoje em dia melhorou, entendeu? Melhorou muito essa questão de rede de apoio. Não fui abandonada por minhas amigas, né? Sempre me chamavam para sair. Eu é que me isolei mesmo. Né? Não vou não. Não vou não. Sei lá, era aquele senso de responsabilidade que eu não tinha que desviar para nada. Mas eu não aconselharia mãe nenhuma a fazer o que eu fiz. Focar só na criança. Entendeu? Se der também um tempinho, se cuide, né? Tem a sua rotina de skincare. Sua rotina de se cuidar, né? De se cuidar e também de sair com as amigas, né? No final de semana, tirar um dia, se puder estar responsável, sair com suas amigas, relaxe, sabe? Eu fui na experiência, mas eu posso falar hoje para qualquer mãe, faz a sua parte, mas também não esqueça de você. Isso é importante, né? Essa questão do autocuidado, essa questão de sair um pouco, ou até mesmo para caminhar sozinha, né? Observar a natureza, entrar em contato com a nossa essência, né? Sair um pouco desse ambiente
estressor, né? Sair com as amigas, conversar, precisa disso. A gente não pode se isolar, a gente não pode viver numa bolha, porque isso não faz bem para nós, para ninguém, né? A Ninguém. gente tem que ter contato social. O ser humano, ele foi feito para um contato, né? Nós não fomos feitos Nenhuma para isso, viver isolados. não. Exatamente. Não dá certo isso, né? Nós somos pura emoção, né? O ser humano é razão e emoção, mas o que manda realmente na nossa vida, nos nossos comportamentos, no nosso sentir, enxergar, ouvir? São as emoções. E se elas estiverem desestabilizadas, imagina o caos que a gente vai Mesmo. começar a viver, né? Então Afeta precisa até a de saúde, contar. Oi? afeta até a saúde física. Eu Com acho que nós temos que certeza. encerrar a nossa live, viu? Que já vai fazer Tá? 1 hora de live. Se não É, derruba a gente, senão eu acho que não Não, a grava. gente vai marcar outra porque é muito bom. Não é, pessoal? Muito bom essa conversa. Eu acredito que esteja, assim, levando um clareamento para muitas pessoas, né? Porque quando a gente se vê nessa situação, e agora? O que eu faço? Quando a gente tem um diagnóstico, a primeira coisa, e agora? O que eu faço? Parece que o chão cai, o mundo acaba, a gente afunda no abismo. E aí? Como eu saio desse lugar? Como eu saio desse abismo? Como eu volto a sonhar, né? Porque eu tinha vários sonhos lindos e alguém veio, jogou um monte de entulho em cima de mim, pronto, ficou tudo escuro, tudo sujo. E agora? O que fazer? Então, a Wilma veio aqui para mostrar para a gente que é possível, que ela fez, que ela não aceitou algo, ela buscou, ela estudou, ela fez de tudo, gente. Essa mulher é um furacão, ela fez de tudo, ela ainda faz. E por isso ela Furacão me de inspira muito, viu? Por isso, Wilma, eu falo assim, você me inspira realmente, porque não Obrigada, estou amiga. romantizando, não estou romantizando, não gosto dessa questão de romantizar, porque não tem nada de romântico, muita coisa. Maternidade não é romântica, gente, em qualquer situação não é. A não ser, né? Eu tenho um filho e tenho 300 funcionários para cuidar desse filho. Aí é fácil e lindo. Aí tudo bem. Aí a gente pode romantizar. Fora isso, a realidade de muitas, da maioria não é essa. Então não tem nada de romântico nisso. Então é olhar para frente, aprender. Se sente culpada? Se sente, sim, a gente se sente, mas é tirar essa culpa, tirar esse saco pesado das costas, fluir na vida, olhar para frente, olhar novos horizontes, acreditar em algo bom, ter fé, foco, né? E tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e o do outro é o que a gente precisa fazer. Principalmente em se tratando dos nossos filhos, né? Da nossa família. Ô, Wilma, você quer deixar algum recadinho para o pessoal que está na live, né? É. Senão acaba que eu não paro de falar. Bom, eu acho que tem gente, assim, existem pessoas que não têm parentes ou conhecem de longe um autista, né? Para essas pessoas eu diria, conheça sobre o autismo, né? Conhecimento é um certo poder, né? Você diminui o preconceito, ensina a outros. Aos pais, eu diria o seguinte: nunca deixe de acreditar nos seus filhos. Nunca, nunca, nunca. Hipótese alguma. Não tem nada nessa vida, né? Que diga assim, é impossível. Não, não é impossível, não. Entendeu? Eu não creio. Existe sempre uma saída, certo? E assim, é super possível um autista se desenvolver. É sim. Eu conheço os casos mais graves, né, que se desenvolveu. Agora é aquela coisa, eu acredito muito nessa sintonia, nessa sincronicidade, né, entre família, terapeutas, escola, como a própria Fátima de Quanto falou, né? Isso deve haver essa sincronicidade, a comunicação, que só vai ajudar a criança. Com certeza. E quanto antes começar, melhor é, né? Não Melhor esperar tanto tempo. mesmo. Já percebeu algo, já começa, estímulo. Quanto antes começar, melhor será o desenvolvimento dessa Melhor. criança.
Isso mesmo. né? Wilma, muito obrigada. Muito Obrigada a obrigada por essa vocês, live Samara. maravilhosa, por tanto conhecimento que você passou aqui para a gente, por tanta coisa boa. Eu acredito que muita gente aí conseguiu clarear mais a mente e ter uma sementinha maior aí de esperança. Muito obrigada, pessoal, que participou, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui. E a gente vai fazer mais, porque tem muita coisa para ser Com falada, né, certeza. Wilma? Um beijo, gente. Obrigada. Boa Beijo, noite. Deus abençoe a tchau. todos. Amém. Tchau. Beijo, Wilma. Beijo para os meninos. Fica com Deus. Beijo.